de levar esse evangelho da salvação. Externo também gratidão ao diácono Bruno. Estou aqui hoje tendo esse privilégio de adorar juntamente com ele. Eu me recordo que o primeiro momento em que eu o vi foi em alguns relances aqui nas ruas de Heliópolis. Nós nos cumprimentávamos com a paz do Senhor. Em outra oportunidade eu vi ele anunciando o evangelho ali perto da Estrada das Lágrimas, no shopping de Heliópolis ali. Ele anunciava o evangelho. Eu fiquei assim olhando, estou nada admirado. Falei, meu Deus, faltam jovens e homens de Deus que se posicionem desta forma. Naquele momento eu olhei essa mulher e acabei lhe dando a paz, mas ele estava sendo um instrumento de Deus naquele local. Externo também a gratidão pela vida dos pastores desta casa. Pastor, Deus abençoe. Pastor Alexandre, Deus abençoe. Prazer em conhecer, viu? Deus abençoe sua casa, sua família, ministério, viu? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês em nome de Jesus que está na linha de frente desta obra. Não poderia deixar de externar minha gratidão ao meu presbítero Edivan, que se encontra aqui comigo hoje, um homem de Deus que eu tenho um apreço muito grande, ele sabe disso, um vaso de excelência, que tem perseverado na presença do Senhor. Todo domingo de Santa Ceia ele está lá com a gente dando glória, e eu me alegro porque quando eu vejo ele, eu vejo Cristo na vida dele, e isso é motivo de alegria. Que Deus te abençoe, meu presbítero, viu? Obrigado pela sua presença aqui. Meus irmãos, quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia. Troca a paz dos meus pastores. Eu congrego no ministério IASCME, Igreja Apostólica Sinais de Cristo para as Nações, do meu pastor Egmar, minha pastora Macleane. Eu trago a paz dele, os irmãos recebem? Amém! Glória seja dada a Deus. Meus irmãos, com muito fogo ou pouco fogo? Muito fogo! Louvado seja Deus. Vamos dar início à leitura. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu vou ler novamente. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Se você pode, se assente dando glória e aplaudindo o nome de Jesus. Isso. Se assente glorificando a Deus. Isso, aplauda o nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eita glória! Meus irmãos, eu peço um pouco da sua atenção. Eu sei que talvez você esteja um pouco cansado do seu dia, da sua rotina, mas creio que o Espírito Santo está aqui trabalhando de forma poderosa, já tem nos renovado até aqui, e eu peço mais um pouquinho da sua atenção para que você possa entender algo poderoso da parte de Deus. Amém? Amém! Meus irmãos, o que nós acabamos de ler se encontra no livro de Lamentações, um livro que traz um relato, meu diácono Bruno, muito poderoso. O livro de Lamentações traz consigo o título do texto e o lamento do povo de Israel pela destruição da cidade santa chamada Jerusalém. A menção desse texto está sendo feita por um profeta de Deus. Me ajude a pregar. Por um profeta de Deus, cujo nome é Jeremias. A Bíblia faz menção sobre esse profeta de Deus. A Bíblia dá relatos de que esse profeta de Deus, quando muito jovem, ainda criança, se assim podemos dizer, foi encontrado pelo Senhor, a ponto de Deus olhar para Jeremias, no seu capítulo de número 1 do livro de Jeremias, e dizer: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe,
eu te conhecia, Jeremias, e te dei como profeta para as nações. Por isso fala tudo aquilo que eu vou te mandar, e não tenha medo, porque eu serei contigo. Aleluia! Sabe, meu presbítero Edivan, a Bíblia traz o relato de que Jeremias, até esse primeiro contato com a presença de Deus, esse primeiro impacto de ouvir a voz de Deus, ele vai questionar, se assim podemos dizer, ao Senhor, dizendo: Deus, como pode eu, sendo tão jovem, ser levantado para ser um profeta das nações? Eu sou somente uma criança. Só que Deus está olhando para Jeremias e está falando: Jeremias, quem está te dando a ordem sou eu, o Senhor. Quem está mandando você ir sou eu, o Senhor. E se eu sou o Deus que te manda ir, eu sou o Deus que te usa, eu sou o Deus que te guarda, eu sou o Deus que te brinda. Ele está dando uma ordenança para Jeremias. Só que eu perguntei ao Senhor, diácono Bruno, eu falei: Deus, por que é que Jeremias faz esse questionamento? Muito é levantado pelos pregadores de que Jeremias estava de fato querendo recusar o chamado que Deus tinha para ele. Só que, meu diácono Bruno, eu vou por uma outra vertente. A Bíblia fala que Jeremias era filho de um sacerdote. Jeremias era filho do quê? Sacerdote. De um sacerdote chamado Ilquias. Se Ilquias, que era pai de Jeremias, era um sacerdote, era costume que o ofício do pai passasse para o filho. Aleluia! Se o ofício que era do pai passa para o filho, era natural que Jeremias fosse ser um sacerdote. Só que há um porém, me pergunte qual. Para se tornar sacerdote, pastor tem que passar 30 anos aprendendo. Aleluia! Porque o início do ministério sacerdotal só era levantado a partir dos 30 anos de idade. Então, do ano em que nasceu até completar os 30 anos, Jeremias estaria estudando sobre a lei, aprendendo sobre a Torá, para que um dia ele pudesse se tornar um sacerdote como o pai. Só que Deus está vindo na contramão de tudo. Está falando para Jeremias que é uma criança: eu te levanto como profeta. Você não merece não, essa tia da glória bem forte. Eu vou liberar de novo e vou facilitar para você entender. O que Jeremias está falando é assim: Deus, como pode eu, sendo criança, ser profeta, se meu pai está me preparando para ser um sacerdote com 30 anos? Deus está olhando e falando o seguinte: mas a minha ordem, a minha escolha e a minha decisão sobrepõe a lei, sobrepõe o jugo do homem. Eu senti a presença aqui, presbítero. Oh, glória! Oh, glória, Jesus! Preste atenção no que eu vou falar para você. Lá fora as pessoas tentam te rotular. Vai ser isso, vai ser aquilo. E determina sobre sua vida aquilo que você vai ser. Só que eu tenho uma palavra para liberar para quem tem a mão para levantar e a boca para dar glória para Deus. Você não é o que o homem diz que você é. Você é aquilo que Deus determinou no céu. Deixa eu ver se tem alguém para dar glória para Jesus nessa noite. Levanta essa mão para o céu e enche a casa de glória. E enche a casa de glória. Enche a casa de glória. Porque você não é o que o homem diz que você é. Você é a imagem e semelhança. A imagem e semelhança. Oh glória. Oh glória. Oh glória a Jesus. As pessoas querem impor sobre você aquilo que você deve ser. Só que quem tem intimidade com Deus, quem sabe quem Deus é e sabe quem é, não vai por influência das palavras dos homens, mas é guiado pela palavra de Deus. Jeremias está aceitando o chamado. Jeremias é levantado por Deus. Só que Deus dá um recado para Jeremias, diácono Bruno. E o recado de Deus para Jeremias é: você vai falar, mas eles não vão te ouvir. Glórias a Deus. Isso fica meio desconexo. Porque é que Deus está mandando ele falar, se o próprio Deus está falando que quando ele falar ninguém vai ouvir? Jeremias, por muito tempo, teve alguns questionamentos em seu ministério. A Bíblia fala que certa feita Jeremias pensou em parar de falar aquilo que Deus manda.
Mesmo a Bíblia diz, e ele dá a própria resposta: quando eu pensei em parar e silenciar minha voz para não falar mais, algo dentro de mim começava a queimar. Você não entendeu? Algo dentro de mim começava a queimar. Eu não conseguia me controlar, porque quem tenta segurar aquilo que Deus dá vai acabar morrendo e explodindo igual uma bomba. Só que quem tem coragem para abrir a boca para profetizar, Deus vai dar mais do que tem recebido. A medida com que você recebe é a medida com que você entrega. Às vezes nós temos no culto querendo receber algo, e Deus está esperando a sua entrega. Você vem querendo receber algo da parte de Deus, e Deus está falando: vem primeiro para entregar. Por que, Deus? Porque se você entrega, certamente você recebe. Porque se você adora, certamente você recebe. Você tem glória para dar para Deus aí? Eu quero pregar para pelo menos 3 crentes que tem glória para dar. Se tiver 3 crentes aqui ligado comigo e tiver glória para dar para Jesus, o cantão da Galileia está descendo na casa e está mandando eu falar para alguém: primeiro adora, depois recebe. Primeiro entrega, depois recebe. Primeiro, ai, o cara que para sala. Abadacalacia, oh Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia. Santo, santo. Aleluia. A palavra de Deus para Jeremias é: manda o povo se consertar. Jeremias não recua perante a ordenança do Senhor. Ele começa a profetizar. Aleluia. Arrependei-vos. 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 Para que, Jeremias? Para que nós possamos escapar da ira de Deus. Coisa poderosa é cair na mão de um Deus irado. Escute. Jeremias está sendo um instrumento de Deus para consertar o povo. Só que ninguém está dando, porque eles estavam atrelados às falsas profecias. Enquanto Jeremias profetizava que tinha que se arrepender, outros profetizavam: está tudo bem, continua da mesma forma, que Deus está trabalhando. Enquanto Jeremias falava: tem que ter mudança, tem que ter mudança de caráter, tem que ter mudança de postura, tem que ter mudança de atitude, tem que ter mudança de adoração, tem que ter mudança de comportamento, para que possa vir um avivamento do Senhor, para que nós possamos escapar da ira dele. Só que ninguém está ouvindo Jeremias, sabe por quê? Porque toda vez que o homem é confrontado, ele tem uma dificuldade de aceitar a afronta que ele está recebendo. E isso é normal, porque ninguém quer ser afrontado. Só que tem um detalhe: essa afronta não está vindo do homem, essa afronta está vindo do próprio Deus. Quando vem de Deus, não é afronta para querer te abater, Ele está te confrontando para poder te colocar de pé. Aleluia. Olhe para o teu irmão e diga assim: há 3 formas de Deus trabalhar. Ou Ele te ajuda, ou Ele te ensina, ou Ele te corrige. Mas as 3 formas, diga para esse crente: mas as 3 formas é para poder fazer você ficar de pé, para dar glória para Ele. Talvez você entrou aqui nessa noite e está precisando de ajuda. Deus pode te ajudar. Talvez você entrou aqui nessa noite e está precisando de um conhecimento. Deus pode te conceder. Talvez você entrou nessa noite e está precisando de uma correção. E Deus não tem medo de te corrigir. O que Deus está falando para alguém é: eu uso esses 3 atributos somente para ver você de pé, dando glória para Ele. Alaio, caio, badacie. Alahasawa. Abadacabada calasi, quebrada calcia. Abadacasawa. Se não fosse a mão de Deus, você não estaria mais aqui. Eita, 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 eita. Em algum momento da sua vida você passou por uma situação que você necessitou da ajuda dele, e você clamou e ele te ajudou. E por isso você está de pé.
Um momento da sua vida você estava perecendo e falou: Deus, eu preciso do teu conhecimento para saber quem é o Senhor. E Ele começou a te conceder. E hoje você entende coisas que anos atrás você não entendeu. Ele fez isso para que você estivesse aqui de pé para glorificar. Só que quando chega o momento da correção, nós temos medo. Por isso que o salmista Davi vai escrever: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Põe-me à prova. Como que pode um homem pedir para Deus colocá-lo à prova se nós se costumamos fugir dela? O costume do homem é fugir da prova. Só que Davi falou: me coloca nela. Porque Davi estava querendo dizer o seguinte para Deus: é somente na prova que eu vou saber quem eu sou. Se eu sou adorador, eu sou só um qualquer. Se eu sou um verdadeiro cristão, eu sou só um qualquer. Não. Por isso que às vezes Deus permite a luta, a batalha, a prova, porque Ele quer lapidar você para extrair de você uma verdadeira adoração. E Deus está usando a vida de Jeremias para confrontar o povo. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Deus está confrontando eles para que haja a mudança. Glórias a Deus. Só que o povo não dá ouvidos. Estão sacrificando de qualquer jeito. Estão ofertando de qualquer jeito. Estão se prostrando perante estátuas feitas pelo homem e idolatrando essas estátuas. Estão esquecendo que o Deus de Israel foi o Deus que tirou do Egito da escravidão. Estão esquecendo que foi o Deus de Israel que fez o povo peregrinar no deserto, sem a roupa ser rasgada, sem a sandália ser desgastada. E o melhor, veio providência do Senhor. Só que eles se esqueceram. Isso deixa para nós o entendimento de como a nossa mente humana é fraca. Como nós nos esquecemos rápido das coisas que são feitas. Posso falar algo poderoso que Deus está me falando aqui? E isso pode ser talvez direcionado somente para um. Deus te livrou da morte. Aí Deus te traz um culto desse, fala com você, só para você poder lembrar de onde Ele te tirou. Aleluia. Porque às vezes você acorda, levanta e se esquece daquilo que Ele fez. Posso falar algo poderoso da parte de Deus? Pode ou não pode? Quem se esquece do que Deus fez nunca vai ser grato a Ele. Não tem como expressar gratidão se eu não trouxer a minha memória o que foi feito. Eu só posso agradecer pelo que eu já tenho. Pelo que eu não tenho, eu busco. Estamos vivendo uma geração que está em busca de algo novo todo dia e se esquece de externar gratidão a Deus pelo que já tem no dia de hoje. Eu não sei você, mas eu tenho boca para dar glória. Já vou glorificar. Eu não sei você, mas eu tenho mão para dar glória para Deus. Eu vou levantar minha mão. Eu não sei você, mas eu tenho perna para poder adorar Ele, então eu vou adorar. Eu tenho um motivo para externar gratidão. Se você também tem, eu te convido a dar glória para o Deus da Galileia. Se você também tem, eu te convido a entregar uma adoração sincera nessa noite. Para dar ralar, se quebrar da rala. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Olhe para esse meu irmão bonito que está do lado. Diga assim: a gratidão mantém de pé o que você já tem. E a perseverança vai te dar capacidade para alcançar aquilo que você ainda não tem. Pastor, sabe o que acontece com quem não é grato a Deus? Ele corre atrás de algo novo todo dia. Ele alcança o que é novo e perde o que já alcançou. Ele alcança o que é novo, mas perde o que já alcançou. Porque quem não é grato a Deus perde aquilo que Deus deu para que um dia possa aprender a ser grato. Tem gente que não é grata. Tem gente que não é grata pelo casamento que tem. Aí Deus está falando: tem gente que gostaria de ter o casamento que você tem. Tem gente que não agradece o emprego que tem. Deus está falando: tem gente que queria estar no seu lugar, no seu emprego, fazendo o que você faz. Então Deus está convidando a mim e a você a expressar gratidão. Esse filho abençoado só dá problema, só dá dor de cabeça. Deus está falando: tem gente estéril que queria ter um filho. E a ausência da gratidão pode fazer você perder aquilo que você tem. Posso falar algo poderoso de Bruno? Se
Se Jó, que é Jó, sem ser murmurador, perdeu tudo, imagina se eu e você murmurar. Meu Deus. Aleluia. Se Jó, que não murmurava, era ré, íntegro, fiel e honesto perante a presença do Senhor, e ainda se desviava do mal, perdeu tudo. Imagina eu e você murmurando, o que não vai acontecer? Glória a Deus. O diabo encontrou espaço para atacar o homem que não fazia nada de mal, nada de errado e andava nos caminhos de Deus. Se o diabo encontrou brecha na vida de Jó, imagina eu e você se começar a murmurar. A gente vai chegar lá, olha para o teu irmão e fala assim: aperta o cinto. Fala para ele: aperta o cinto. Porque até o final dessa noite, até o final desse culto, você sai daqui impactado pela glória de Deus. Pode ir para cá. A Bíblia descreve que o povo está murmurando, o povo está se queixando, deixando Deus de lado, fazendo as vontades da carne, agradando a si próprio. Deus está olhando e falando: Jeremias, continua dando aviso. Para quê? Para depois não dizer que eu não avisei. Olha, você vai falar assim: antes de acontecer, Deus dá o recado. Posso ir mais fundo? Amós, capítulo de número 3, versículo de número 8. Portanto, não tem coisa alguma que aconteça na terra sem que antes Deus revele aos seus servos e profetas. Tudo que vai acontecer na terra, Deus se encarrega de mostrar para os servos e para os profetas. Deus está falando para Jeremias só para o povo, mas eles não vão ouvir mais fala, porque quando eles pensar que quando eu fizer e eles falarem que eu não avisei, você vai ser a própria testemunha. Você vai dar para dizer: Deus usou a boca para falar isso daí. Oh Jesus, está chegando o dia, está chegando a hora. Deus está levantando os seus servos e profetas nos dias de hoje para deixar o recado avisado. Arrependei-vos, 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 para que possais escapar da ira de Deus. Oh Jesus, Ele dá o recado, ninguém dá ouvido e continua na mesma prática. O que faz o povo ficar ainda mais tendencioso a não executar o que Jeremias está falando é não ver o cumprimento da profecia. Porque Jeremias está falando hoje e amanhã está tudo certo. Jeremias está falando amanhã e no outro dia está tudo certo. Jeremias falou na segunda passada, mas até agora não aconteceu nada, então não é verdade. Só que ele vai falar: toda profecia tem um dia, tem hora para acontecer. A Bíblia fala que Samuel olha para Davi e fala: você vai ser rei de Israel. Passa-se 15 anos para ele poder sentar na cadeira de rei. Você já percebeu que quando Deus dá uma promessa, está totalmente contrário àquilo que nós estamos vivendo? Quando Deus deu uma promessa para José e o sonho de que ele seria governador, começa a acontecer tudo o contrário. É vendido pelos irmãos, vai parar na casa de Potifar, vira escravo, vai parar na casa de Potifar, depois vai para a cadeia para depois ser honrado. Tudo isso, passa-se 40 anos. Tudo o contrário para ele poder viver a promessa. Na vida de Davi, 15 anos se passa, perseguição, sendo perseguido pelo rei da época, Saul, para depois poder assumir a cadeira de rei. A promessa que está sendo feita não está condizendo com a realidade. Só que eu estou olhando pelo lado positivo. Pelo lado negativo, é Deus falando: se não se consertar, eu vou quebrar tudo. Só que amanhã não está acontecendo nada. É a gente olhando e falando assim: Deus, eu acho que eu não vou pecar. O temor a Deus é o que faz a gente não pecar. O temor ao Senhor é o que faz a gente evitar o pecado. Não existe santarrão e crente super crente, não. Existe crente que teme a Deus, e porque teme a Deus se desvia do mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha para cá. Aí a Bíblia está deixando claro para a gente todo esse ensinamento. Se o povo não está se consertando e no outro dia não está acontecendo nada, vou pisar aqui. Poxa, era pecado, não aconteceu nada, então está tudo bem. Acho que Deus não está nem aí. Pensei que aí o crente, ele é assim, pastor. Ele começa fervorosamente. Aí ele começa a oscilar um pouco e ele vê que Deus não está fazendo nada. E aí ele acha que porque Deus não está fazendo nada, está tudo bem. A pessoa vai pegar e fala: eu pensei que ia cair um raio na minha cabeça. Pensei que Deus ia me matar agora, não me matou. Eu pensei que eu ia morrer igual o Zá, tocando na arca e morrendo na hora. Deus não me matou. Isso quer dizer que Deus não está vendo. Por isso o salmista vai descrever que os olhos de Deus passeiam por toda a terra. Não há nada que passa desapercebido pelos olhos do Senhor. Há um
Há um período interbíblico de 400 anos que Deus não fala nada. Agora eu te pergunto, é porque Deus não fala que Ele não vê? Olha, o que vai fazer não é porque Deus não está falando. Olha, o pergunta, não é porque Deus não está falando que Deus não está vendo. Ele vê tudo que acontece nessa terra. Nada ficou oculto aos olhos dele. A Bíblia fala que o povo está andando em pecado. A ira de Deus não chegou. Jeremias está profetizando que a ira vai vir. Tem que se arrepender. Mas o povo está vendo uma bola de neve, um ciclo vicioso, tendencioso do pecado. Porque quando a gente se separa para Deus, a gente vence a nossa carne. Mas se não houver separação, a gente fica tendencioso a cair no vício e vira uma bola de neve. E é isso que o diabo queria. Eu imagino naquela época Satanás olhando para aquele povo e dando risada da cara deles. Como vocês são fracos, vocês não conseguem adorar o Deus de Israel, e vocês adoram a tudo aquilo que eu ofereço. Mas o povo está desapercebido. Deus está usando Jeremias, ninguém está acreditando. Jeremias está na porta do templo. Arrependei-vos, arrependei-vos. Eu fico imaginando as pessoas entrando para adorar a Deus e falando: olha lá o maluco, olha lá o doido. Só que chega o tempo que a profecia vai se cumprir de agora. Chega o tempo que a Babilônia, a terra inimiga, o povo inimigo, vai chegar na terra de Israel. Aleluia! Leva a remessa de pessoas embora. Derruba os muros, destrói tudo. Ateia fogo nas casas. Babilônia vem destruindo tudo. A Babilônia é a representação do próprio mundo espiritual. O inferno atacando o povo de Deus. O inferno se rebelando contra o povo de Deus. E o papel ficou invertido. Ao invés da porta da igreja estar afrontando as portas do inferno, era a porta do inferno afrontando na frente do povo de Deus. O povo vai ter que ver com os próprios olhos as profecias que Jeremias liberou se cumprir. E agora que está tudo destruído e acabado, Jeremias vai ver aquele cenário de destruição. E a Bíblia vai reconhecer Jeremias como um profeta chorando. Porque ele carregava dentro de si essa emoção, o desejo de ver o povo realmente adorando a Deus como deveria. Arrependimento, quebrantamento, entrega 100% no altar. E ele está chorando, se lamentando por ter visto que aquilo não se cumpriu. Pelo contrário, vê que a profecia que ele liberou de fato aconteceu. A ira de Deus veio. A ponto de Jeremias olhar para o povo e dizer: agora somente esperem, porque nem a oração mais vai adiantar. A ira de Deus virá. E mesmo que vocês se arrependam, já não vai adiantar mais. Olha o tema e fala: existe um tempo que Deus dá para que nós possamos nos consertar. Só que vai chegar o dia que esse tempo vai acabar. E aí? A Bíblia vai descrever que Jeremias está olhando aquele cenário, o presbítero Edivan, e ele está começando a escrever como se fosse a própria Jerusalém em primeira pessoa. Jerusalém, Jerusalém, que tinha os seus muros formosos. Ele começa a trazer à memória aquilo que tinha acontecido. Ele começa a lembrar da cidade, de como era, de como os muros eram grandes, altos, como a cidade era protegida. E está trazendo remorso dentro do seu coração. No âmago do seu coração, ele está vendo aquela cidade destruída. E ele vai narrando esse cenário de tristeza, esse cenário caótico, até chegar no versículo de número 21. Aleluia! Quando nós chegamos no versículo de número 21, Jeremias escreve, relata: porém, trarei à minha memória aquilo que me dá esperança. Vou repetir de novo. Porém, trarei à minha memória aquilo que me dá esperança. Aleluia! Glória a Deus! O que é que Jeremias está falando, porém? É porque ele está querendo dizer o seguinte: a cidade está destruída, porém, trarei à minha memória o que pode me trazer esperança. O cenário é de destruição, porém, trarei à minha memória aquilo que me traz esperança. Aleluia! Os muros estão derrubados, porém, trarei à minha memória aquilo que pode me dar esperança.
e falando para alguém: Senhor, o meu casamento está destruído, porém eu trago à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Senhor, a minha família não está do jeito que eu quero, mas eu trago à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Eu não sei como é que você chegou aqui, e eu não sei se o cenário da sua vida está de uma destruição. Só que se você está olhando para o cenário de destruição, Deus está fazendo um convite para você nessa noite. E o convite de Deus para você é: traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Ainda tem esperança. Ai, 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 ai. Deus está mandando eu falar para alguém: não desiste da sua casa, não desiste da sua família, não desiste do seu marido, não desiste da sua esposa, não desiste dos seus filhos, não desista, porque no certo momento, pela sua esperança, haverá reconstrução. Tem alguém que crê nessa palavra aqui para semana? Tem alguém que crê nessa palavra que está sendo liberada? É você olhando e falando: meu Deus, a porta de emprego não se abre, o cenário está destruído, minha vida financeira está destruída. E Deus falando: mas traz a sua memória aquilo que pode te trazer esperança. A memória está atrelada aonde? Na mente. A memória está atrelada à mente. E o livro de Provérbios vai descrever: assim como o homem pensa, assim ele é. Você entendeu isso aqui? Preste atenção, olhe para cá. Assim como o homem pensa, assim ele é. Por que é que Jeremias está falando: trago a minha memória que me traz esperança? É porque ele está querendo dizer o seguinte: se eu pensar só na destruição, o que vai vir pela frente é mais destruição. Só que se eu pensar em esperança e que o cenário é difícil pode mudar, Deus pode pegar a esperança que eu tenho e fazer com que algo aconteça. Porque assim, quando eu penso assim, eu sou. Qual é o mal do século de hoje em dia? Ansiedade, depressão, estresse extremo. As pessoas estão andando desequilibradas emocionalmente, mas tudo isso começa no campo da psique, da mente. As pessoas se perdem na mente do diabo, encontra brecha para atacar no mundo espiritual e lança os dados. Por que você não se mata? Por que você não tira a sua vida? Ninguém te ama, ninguém gosta de você. Só que Deus está me trazendo aqui para trazer a memória aquilo que traz a esperança. Sabe qual que é a nossa esperança? Vou falar. Sabe o que é que me traz esperança e te traz a esperança? Está escrito em João capítulo de número 1. No começo, ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio. A minha esperança, a tua esperança está em Jesus. Ai, 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 ai. Na capa da cia, remediosia capa da cobre de calabasi, e patacala badawasi que, da badacala, de calacia capa da usi que, alabadawa calabadawasi barawa. 1 Coríntios capítulo de número 14, 13, Paulo fala a respeito do amor, e no final só vai restar 3. Aleluia! O amor, a fé e a esperança. Aleluia! Por que ele está falando sobre esperança no final? Só vai restar 3 coisas no final. O que vai restar é o muro da sua casa? Não vai ficar pedra sobre pedra. O que vai restar é o amor, a fé e a esperança. Aleluia! Por que ele está atrelando a esperança ao fim dos tempos? Porque a esperança final é sempre Jesus Cristo. Aleluia! Talvez você esteja esperando pela porta de trabalho. Pois bem, quando a porta de trabalho vier, a sua esperança acaba. Talvez você esteja esperando pela conversão da sua casa. Se a tua casa inteira se converter, a tua esperança acaba. Mas se a tua esperança estiver em Cristo, eu vou falar de novo. Se a tua esperança estiver em Jesus Cristo, vai passar céus e terra, mas a palavra dele não vai passar, não vai passar, não vai passar, não vai passar.
tem de bom ânimo, tem esperança. Aleluia. Tem de bom ânimo, tem esperança. Por quê? Porque eu venci o mundo e vocês vencerão. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando o diácono Bruno. Quem está ouvindo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Quem está comigo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico imaginando Jeremias sentado, olhando a destruição e falando: mas eu trago a minha memória que me traz esperança. Eu fico imaginando alguém passando, falando: Jeremias, você está ficando doido. Como é que você pode trazer esperança? Olha a sua realidade. Olha a situação de Jerusalém. Você quer trazer esperança? Aí eu imagino a pergunta surgindo no meio do povo: Jeremias, em um cenário como esse, em um cenário de destruição, o que é que te traz esperança? Aí nós temos o versículo de número 22. Aleluia. Jeremias, o que te dá esperança? Aí imagina Jeremias pegando e respondendo: calma aí, o que me dá esperança é que as misericórdias Glória a do Deus. Senhor Aleluia. são alcanças de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam todos os dias pela manhã. Glória a Deus. O que faz Jeremias entender que aquele cenário pode mudar não é somente a esperança, mas está atrelada à misericórdia. Glória a Deus. Porque eu posso ter esperança em Deus, mas se Deus não tivesse a misericórdia, acabou. A misericórdia tem a representatividade no latim. Misere significa miserável, e carde é coração. Misericárdia, coração miserável, ou seja, coração que não merece nada. Quando ele está pedindo misericórdia, ele está querendo dizer o seguinte: eu não mereço, mas me perdoa. Eu não mereço, mas ele me escolhe. Eu não mereço. Pai, olha para mim, eu não mereço. Por isso que o século parte dele está falando: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Ele está falando: eu não mereço, eu não mereço, eu não mereço. Mas se o Senhor puder, olha para mim, me enxerga aqui. É Deus olhando para mim, para você, falando: por mérito, nem eu nem você estaria aqui, mas por causa da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia. Eu vou falar até da glória da misericórdia, por causa da misericórdia. Não é por mim, não é por causa de você, é por causa da misericórdia dele que você está aqui. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 21. A Bíblia fala que Deus olha para Adão e para Eva, prepara uma vestimenta. Isso aqui é lindo, pastor. Aleluia. Isso aqui é lindo. Deus prepara uma veste. A Bíblia não fala só que ele faz a veste e fala: toma aí, Adão, veste essa roupa aí, toma ela, veste aí. Depois que eles caem em pecado e percebem que estão nus, Deus prepara a roupa e veste a roupa neles. Você não entendeu? Aleluia. Aleluia. Deus prepara a roupa e veste a roupa neles. Aleluia. Olha para cá. Deus é Deus, sim ou não? Sim. Deus tem todo o poder, sim ou não? Sim. Então deixa eu te fazer uma pergunta lógica. Adão e Eva pecaram, sim ou não? Sim. Deus poderia matar eles, sim ou não? Sim. Deus poderia recomeçar de novo, sim ou não? Sim. Por que é que Deus perdoa eles e coloca a cara? Alguém entendeu? Alguém entendeu? Alguém entendeu? Eu vou falar isso aqui. Se fosse pelos seus atos, você estaria morto. Mas a misericórdia dele, a misericórdia dele, você estava nu e ele colocou as vestes em você. Você estava em pecado e ele tirou do lamaçal, te deu um banho de sangue e te colocou novas vestes. Só você que tem a vestimenta do céu, levanta a mão aí. Isso, só você que foi vestido pelo Senhor Jesus. Levanta essa mão para o céu, porque você não é igual quem está lá fora. Você tem uma roupa diferente. Ai, 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 rapadacala, padacala, repadacalacia. O seu sapato é diferente, o seu anel é diferente. Eu vou falar, ralaio, cabadacia.
Senhor. A sua túnica é diferente, porque Ele te vestiu com misericórdia. Jesus está vestindo Adão e Eva de misericórdia, de acordo. Poderia matar, mas vou usar de misericórdia. Poderia condenar, mas vou usar de misericórdia. Olha para cá. Deus escolheu não matá-los. Deus escolheu não tirá-los. Deus escolheu conservar vivo, que Deus poderia eliminar eles. Houve consequência do pecado. Foram tirados do jardim e houve a morte espiritual. Só que Deus permitiu viver o corpo para poder ter a oportunidade de mudar. Aleluia! A misericórdia nos dá a oportunidade de mudança. A misericórdia me dá e te dá a oportunidade de mudança. Vamos lá, ela vai chegar lá. Lucas, capítulo de número 23, versículo 43. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mestre, mestre, lembra-te de mim quando entrardes no paraíso. Eu te digo, em verdade, que ainda hoje você vai entrar comigo no céu. Eita, Jesus na glória. Ele merecia. Ele era o quê? Um ladrão condenado na morte física e condenado na morte espiritual. Só que o Senhor está olhando e está falando assim: tu vai morrer no corpo, mas o teu espírito, você vai ir comigo para o paraíso. Eu não mereço. Fica tranquilo, eu pago com a misericórdia. Fica tranquilo, eu pago o preço na cruz, mostrando a minha misericórdia. Foi na cruz do Calvário que Jesus mostrou o maior ato de misericórdia pela humanidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Eu tenho um recado para entregar para você. O céu te aguarda por causa da misericórdia. Abre a boca. Nós vamos subir como a igreja lavada, reunida pelo sangue do Cordeiro, por causa da misericórdia. Eu estou sentindo uma graça. Estou sentindo uma graça. Mente de pregador, de acordo, não vai me entender. Fico imaginando lá no céu, ele sentado, a gente olhando para o trono de glória. Os nossos olhos ofuscam no brilho dele. Ele levantando do trono, veio de encontro a mim, a você, olhando para mim, para você, e fala: seja bem-vindo, benditos de meu Pai. Nesse lugar tem muitas moradas para vocês. Eu olhando, você olhando e falando: mas eu não mereço. Eu não mereço ter essa glória. Eu não mereço essa presença. A Bíblia fala que lá o sol não precisará, porque Ele é o sol. Ele brilha mais que o sol. Ele ilumina a cidade com o seu rosto. Nós vamos chegar lá e as ruas serão de ouro. O ouro que nós buscamos na terra, lá nós vamos pisar nele. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá morte, lá não haverá rancor. A pergunta que fica é: por que eu mereço tudo isso? Não é merecimento, é misericórdia. Você vai olhar para ele e você vai falar:
você vai olhar para você e falar, mas a minha misericórdia. Aleluia. Tchau, Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha essa Deus. O céu está preparado para aqueles que se arrependeram. Vai ter pecadores sendo lançados no inferno. E vai ter pecadores entrando no céu. A pergunta que fica é: Deus é injusto? Como que pode pecadores entrar no inferno e pecadores entrar no céu? Deus fez acepção de pessoas? Porque teve um ato de arrependimento. Aleluia. E Deus ministra no meu coração que eu posso falar. A misericórdia de Deus entra no arrependimento do homem. O ladrão da cruz está falando, ele não merece estar aqui. Reconhecimento. Senhor, lembra-te de mim, porque eu só tive práticas ruins nessa terra. Em outras palavras, ele está falando assim, eu estou me arrependendo aqui. Aleluia. Que eu não fiz nada que presta. Eu não fiz nada de bom. Sabe qual é o negócio? Primeiro, eu me arrependo porque sei que sou nada. Agora o Senhor é. Aleluia. O Senhor faz. Aleluia. Aí Jesus está olhando para ele e falando assim: você conseguiu. Arrependimento e reconhecimento. Misericórdia. Aleluia. Porque quando eu me arrependo de quem eu sou e reconheço quem Ele é. Aleluia. Fala de novo. Quando eu me arrependo de quem eu sou e reconheço quem Ele é, aí a misericórdia dele. Aí o diabo vem. Olha o que ela fez. Olha o que ele fez. Aí Jesus está olhando e está falando: eu já lancei no mar do esquecimento. Glórias a Deus. Aleluia. Aí o diabo: mas como pode? Ontem ela fez isso, isso, isso. Aí Jesus está olhando. Pega a tua bagagem. Volta para a mesa. Porque nela você não toca. Aleluia. Porque nele você não toca. Mas o que aconteceu? É porque ontem, 3 horas da manhã, ela se levantou. Ele se levantou, dobrou os joelhos na minha presença, naquele sofazinho que ela tem em casa, naquela cama batida que ela tem em casa, e dobrou os joelhos e falou: Senhor, eu não sou nada, eu reconheço que sou pecador, falho, transgressor da tua palavra, mas se puder, eu reconheço que o Senhor é. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Me perdoa. E o reconhecimento vem a misericórdia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu estou te entregando uma chave aqui. Eu poderia falar para você que vai descer chave de carro, de casa, de dinheiro. Eu estou te entregando a maior chave de todas. Deus, aleluia. E foi isso que Deus me ordenou que vocês. Glória a Deus. Vamos lá? Quem está me ouvindo, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Vou finalizar. Meu presbítero Edivan, a Bíblia vai falar de Jeremias, dá uma continuidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as misericórdias dele não têm fim. Aleluia. Se renova a cada. Vamos comigo, pastor. Vocês são bons de Bíblia. João capítulo 21. Pedro e os apóstolos voltaram a praticar o que praticavam antes: pescar. A Bíblia fala que eles estão pescando. E de repente, Aleluia. eu gosto desse de repente. Aleluia. E de repente, um homem estava parado na beira da praia. Aleluia. Deus. Os apóstolos estão olhando. Quem é aquele lá? Quem é aquele ali? Glória a Deus. Pedro está olhando, tentando Aleluia. reconhecer uma voz brava. Jesus. Joga para o lado direito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Imagina o Pedro pegando e falando: Eita, glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. essa voz eu reconheço. Aleluia. Glória a Deus. Essa voz eu reconheço. Eu sei quem é que está chamando. É Jesus Cristo. Já fala que Jeremias, Pedro sai correndo na água, larga o barco, larga tudo e vai em direção de Jesus. Quando ele chega lá, Jesus reúne eles, senta
assa o peixe e começam a comer. Pedro está ali, eu fico imaginando o Pedro meio sem estar muito ali conectado, porque ele negou Jesus 3 vezes. Eu fico imaginando Jesus comendo peixe, olhando dentro do olho de Pedro. E Pedro com vergonha, sem saber onde enfiar a cara. Neguei ele 3 vezes, ele está aqui comendo peixe. Neguei ele 3 vezes, ele está aqui comigo comendo peixe. Ele não me abandonou mesmo depois de eu ter deixado. Ele não me deixou mesmo eu deixando ele. Ele não se esqueceu de mim mesmo eu me esquecendo dele. Ele está lá comendo peixe. Aleluia! Pedro, tu me amas? Eita glória, aleluias. Sim, Senhor, eu te amo. Jesus olha para ele e fala: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus olha para Pedro e pergunta pela 3ª vez, e a pergunta é mais enfática: Pedro, tu verdadeiramente me amas? A resposta de Pedro também é mais enfática: Senhor, só tu sabes. Aleluia. Quanto eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Há quem diga que os 2 primeiros amor que Pedro citou, os 2 primeiros eu te amo, é um te amo do homem, é um te amo, eu te amo carnal nosso, que nós falamos cotidianamente, que não transmite de fato o sentimento que ele tem pelo próximo. Às vezes nós nos acostumamos a falar: te amo, mãe, te amo, pai, te amo, filho, te amo, filha, te amo, marido, esposa, e a gente cria esse hábito, então vira aquele te amo natural do homem. Quando Jesus está fazendo a 3ª pergunta, ele está quebrando na mente de Pedro o paradigma das 3 vezes que Pedro havia negado. Aleluia. Isso aqui é muito profundo. Quantas vezes Pedro nega Jesus? Quantas vezes Jesus pergunta se ele ama? Porque Jesus está falando assim: na primeira eu quebro a primeira negação que você me fez, na segunda eu quebro a segunda, e na 3ª, Jesus, é para quebrar tudo que ele falou e trazer o amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor que vem de Deus. Aleluia. Por isso que ele está olhando e está falando assim: só tu sabes que eu te amo. Como assim só Jesus sabe que ele ama de fato Jesus? É porque ele está falando do amor ágape, o amor genuíno, o amor verdadeiro, um amor que ele está expressando em toda a força que ele tem. E Jesus está falando: você me ama mesmo, então apacenta as minhas ovelhas. Porque quem ama Jesus sempre vai demonstrar prática de obra por ele. Não tem como eu falar que amo Jesus e não está disposto a fazer algo por ele. Não tem como eu dizer que eu amo Jesus e não está disposto a fazer alguma coisa que vai trazer alegria ao coração dele. Talvez um comportamento, uma atitude, é você falar de Jesus para o seu chefe, é falar eu te amo para alguém que você precisa falar, é você falar da palavra de Deus para alguém que está necessitado. Por isso que ele está falando apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que me chama a atenção? E aqui nós finalizamos. Você vai entender a conexão. A Bíblia fala que, como na primeira vez, João 21, Pedro está pescando a noite toda e não pegou nenhum peixe. Se ele pescou a noite toda e não pescou nenhum peixe, e eles estão voltando da pesca, isso significa que está amanhecendo. Se está amanhecendo e eles veem Jesus, é porque de fato o sol já raiou, porque não daria para ver de noite. Então eles estão vendo, está de dia. O dia está começando a surgir. Quem está na beira da praia esperando? Só que Pedro não negou Jesus? Sim ou não? Sim. Os apóstolos não deixou Jesus para trás? Sim ou não? Sim. Então o que é que Jesus está fazendo? Posso falar para vocês? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vamos lá. Porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam. Aleluia. A igreja entendeu. Glória a Deus. A Bíblia não fala sobre muito de horário, mas eu imagino que umas 6 horas da manhã Jesus está olhando no relógio e está falando: deu a hora de mostrar minha misericórdia. Aleluia. Eita glória. Eu imagino Jesus olhando de acordo e falando: opa, deixa eu ir encontrar os meus discípulos. Mas Jesus, eles não merecem. Jesus, eles não fazem por onde. Jesus, Pedro que está lá te negou, os apóstolos te deixou para trás. Por que o Senhor vai lá? É porque as minhas misericórdias se renovam todo dia de manhã.
E como já está o sol raiando, eu vou ir de encontro a eles. Eu mostrei para vocês de forma prática que Jesus manifesta a sua misericórdia desde o início, quando foi de encontro com Adão e Eva, e continua manifestando essa mesma misericórdia até hoje. E essa misericórdia que me alcançou e te alcançou, ou se não te alcançou, pode te alcançar hoje. Aleluia! Vou falar de novo. Essa misericórdia que um dia me alcançou, pode te alcançar hoje. Glória a Deus! Evangelista, eu posso estar na casa de Deus e não ter sido alcançado pela misericórdia? Pode. Porque a misericórdia de Deus é constante. A Bíblia vai falar que a mulher do fluxo de sangue está se achegando perto de Jesus. Quando ela toca em Jesus, ela fica envergonhada. Porque estar na presença de Jesus nos traz constrangimento. A misericórdia que Ele nos apresenta é algo que nós não merecemos. E quando chega até nós nos sentimos constrangidos. Deixa eu te perguntar. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Jesus? Quando foi a última vez que você se constrangeu? Eu não estou falando na presença de Jesus em um culto. Eu estou falando na presença de Jesus na sua casa, no ambiente do trabalho. Coisa boa é chorar na presença dele. Eu me recordo de uma vez que eu estava na cadeira do trabalho, e a presença dele me tomou. Eu falei, aqui não, Senhor. Ele falou, vai ser aqui. As lágrimas começaram a rolar. O impressionante, sabe o que foi? Que um irmão que trabalhava junto comigo, um rapaz que trabalhava lá, me viu chorando. Ele falou, por que você está chorando? Eu falei, eu estou sentindo a presença de Jesus. Aí na mesma hora que eu falei, ele começou a chorar também. E ele não é crente, ele não é cego, não é nada. Ele crê em Deus, mas não vai na igreja, não vai de culto, começou a chorar. Eu olhei para ele e falei, por que você está chorando? Aí ele falou assim, porque a mesma presença que você sentiu, eu estou sentindo também. Eu vim profetizar algo para você, que aquilo que você carrega vai ser transmitido para outras pessoas. A misericórdia te alcança hoje. A misericórdia te alcança hoje. Feche os seus olhos aí. Isso. Às vezes nós esperamos que Jesus venha com terremoto. Às vezes nós esperamos que Ele venha com fogo. Mas às vezes Ele vai vir com silêncio e a calmaria. E Ele está indo de encontro a mim e a você nessa noite. Aleluia. E Ele está ministrando no coração de alguém. Seja tocado. Seja tocado. Feche os seus olhos. Seja ministrado agora pelo Espírito Santo. Isso. Eu dou um minuto para você. Agora você com você mesmo. Você no seu íntimo. Talvez você já está há anos na presença de Deus. Talvez você já se acostumou a vir em um culto, a saber que tem oferta, louvor, e depois você ouve a palavra e vai para casa. Talvez você está acostumado a adorar a Deus. Só que Deus está falando hoje, eu renovo as minhas misericórdias. Olha eu tocando em você aí. Isso. Feche os olhos. Isso. Vai até Deus agora. Isso. Seja constrangida pela presença. Isso. Eu vou deixar você começar a adorar um pouco. Entrega a sua adoração. Eu tenho 2 minutos. Entrega essa adoração agora. Isso, eleva o nível da isso. Tem gente chorando já.
estou sentindo um arrepio da ponta dos pés ao alto da cabeça. Ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Ele chegou, ele chegou. Ele chegou aí, ó. Ele está entrando agora nas suas causas impossíveis. Ele diz também nessa noite: eu sou o médico dos médicos. 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 Eu ainda curo. Eu ainda restauro. Eu ainda transformo. Eu ainda renovo. Eu sou o Senhor. E operando eu, quem impedirá? Seja ministrado agora. A graça. Olha a misericórdia dele. Olha a misericórdia dele. Olha a misericórdia dele. Calma, tá que pena caçar. Remi, alaua. Remi, calas. Emadas. Ere calas. Ebaba, berecato, binicalas. Remi, raça. Olhe para cá. Servo do Senhor. Levante as suas duas mãos para o céu. É você, as duas. Eu vou entrar de uma forma diferente. Eu sou o Senhor que vou operar de uma forma diferente. Tenho visto o teu sacrifício. Tenho contemplado a tua entrega. Tenho visto o teu posicionamento nessa terra. E por causa que você não se envergonha do meu nome, eu te honrarei. Só que a honra não vai chegar só para você. Vai se estender. Vou falar algo do céu aqui. A Bíblia fala que quando José foi honrado por Deus, os seus irmãos vieram pedir pão. E ele tinha pão para dar e vender. E todos os seus irmãos receberam daquilo que ele recebeu. O Senhor está mandando liberar uma palavra para você. O que eu vou fazer na tua vida vai ser tão poderoso. Que não vai ser honra só para você. Eu estou vendo pessoas de outro estado sendo alcançado agora. Eu estou vendo pessoas, parentes, próximos, irmãos, sendo alcançados. E assim vão dizer: não é que esse Deus da minha irmã é poderoso mesmo? Eu te honro na terra para que meu nome seja glorificado. E a minha paz eu deixo no teu coração. As palmas agradecem o nome do Senhor. Oh,
atenção. Há no nosso meio nessa noite alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que não aceitou a Jesus e deseja nessa noite aceitar, ou se você está afastado e hoje deseja se reconciliar. As misericórdias